Passageiros, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fabiana Dropa. E eu, Raíssa Cruz. E estamos em mais um episódio do Embarque Nessa podcast. Antes de chamarmos o nosso convidado de hoje, eu tenho alguns recadinhos. Se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, para o YouTube entender que nós somos um conteúdo relevante. Segundo recado, segue a gente no Instagram, Embarque Nessa podcast, ou se você prefere ouvir enquanto você está no ônibus, fazendo sua caminhada, é só procurar a gente no Spotify, Embarque Nessa podcast. É isso aí. E acompanhe a gente deixando seu comentário, suas sugestões, que nós vamos ficar muito felizes em, quem sabe, trazer a sua sugestão de convidado para cá. Isso mesmo. Ó, e hoje o nosso episódio está bem diferente. Nós iremos embarcar em uma máquina do tempo. Você gosta de história? Ai, amo. Era fã na escola. Era a minha matéria preferida. Por isso mesmo, para a gente entender a essencialidade da mobilidade urbana desde os primórdios da humanidade, a gente tem um convidado bem especial. Você sabia que aquilo que nós hoje chamamos de serviço de transporte público começou há 360 anos lá na França? Eu não sabia disso, tive essa informação, e eu acho que tem alguém que vem trazer aí muito conteúdo para a gente sobre isso. Isso mesmo, e ele é o professor e historiador da Universidade Federal de Sergipe, Claudir Franklin Monteiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Raíssa, Fabiana, Alberto. Temos aqui também o Luiz Felipe. Nosso editor. E a Juliana, né? Foi quem fez a ponte. Agradecer também a Antônio Garcia pela indicação do nome. Nosso colega jornalista. Estou à disposição de vocês. Professor, eu gostaria já de começar sabendo desse basicão. Transporte público, como surgiu, como se deu o transporte primeiro, quem sabe, depois o transporte coletivo, né? A gente chama muito de transporte público, mas já existiu ali o transporte e o transporte coletivo. Como se deu? Então, como a gente é muito ligado a essas coisas de conceito, né? Então a gente precisa diferenciar primeiro o transporte coletivo de transporte público. Porque nem todo transporte coletivo é público. Se você pensar no Uber, ele não é público, ele é privado. Mas penso que o melhor conceito que define essa questão de transporte, seja coletivo ou público, é a mobilidade. O ser humano, por natureza, ele é nômade. O primeiro meio de transporte da história da humanidade é o pé, ou os pés. A gente até brincava quando era pequeno e dizia assim, qual é o seu carro? Pevete. Porque andava a pé, não tinha chevette. Alberto aqui deve ser do tempo do chevette, da Brasília, da Brasília amarela dos Mamonas Assassinos. Então o homem é essencialmente nômade. Durante anos ele se deslocou apenas com seus próprios recursos físicos. E dessa maneira ele foi habitando todo o planeta Terra. Com a domesticação dos animais, aí a coisa já muda de figura. A gente começa a perceber que o ser humano, para além de ser nômade, ele passa a ter, primeiro, a necessidade de se fixar para produzir o próprio alimento. Ele segue caçando, mas ele precisa produzir o próprio alimento. E domesticando o animal, ele passa a ter o primeiro, digamos assim, transporte, que não seja com os próprios pés, o lombo do animal, necessariamente cavalos selvagens, até mesmo bois, qualquer quadrúpede que pudesse ser montado. E isso predominou por longos anos, não só esse período que se convencionou chamado de pré-história, mas também na antiguidade. Quando a gente fala assim, que em 1662 se criou o primeiro transporte público, lá na França, a gente vai voltar a falar sobre isso, a gente precisa entender que antes de 62, o ser humano já se valia de meios de transporte, formas diferenciadas de se locomover, além do pé ou dos pés, que a pessoa podia ter um pé só, Se locomover até transportar coisas. Ou a transportar coisas, Então essa ideia de transporte, de mobilidade, implica você sair de um lugar para outro, levar alguma coisa para algum lugar, Então tudo isso era pés, animais. Mas com o domínio da cultura, o ser humano vai criando coisas. A roda vai dar origem aos carros,
vai facilitar o deslocamento, porque a roda tem menos atrito. Então, tudo isso faz parte do processo de aculturação do ser humano. O ser humano vai aculturando até chegar às grandes civilizações, as civilizações mais antigas, Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, onde a civilização alcança um grau já bem, digamos assim, bem básico e desenvolvido. Se você imaginar, por exemplo, que esses primeiros transportes foram apenas terrestres e fluviais, porque para além de dominar a terra, ele vai dominar também os rios, ele vai dominar o mar, né? Ele vai, por conta disso, desenvolver outras habilidades de transporte, movidas a vento, que é a vela, né? Ao braço humano. Até então você não poderia imaginar um transporte aéreo, porque o transporte aéreo só no início do século XX, em 1906, com Santos Dumont, né? Mas enfim, até esse período que se convencionou chamar de transporte público, 1662, monarquia do rei Sol, Luís XIV, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Ou seja, até a época moderna, o homem foi adaptando a sua necessidade de se deslocar e deslocar coisas. À medida que isso vai mudando, muda-se também a cultura. E um dado importante que envolve o transporte, né? Na pré-pauta, digamos assim. O transporte, ele, para além de ter impactos sociais, né, econômicos, ele tem impactos culturais. Que é o passo que você se desloca para distâncias maiores, você entra em contato com outros povos. E o choque de culturas, o encontro de culturas vai fazendo com que as pessoas mudem. A gente usa muito um termo conexão. Falou-se ali do transporte para as pessoas se aproximarem, se deslocarem. Imagine agora o transporte público, né? Gerando aquela coletividade ali, sendo transportadas juntos. Há uma conexão já dentro do transporte, né? Aqueles seres distintos, diferentes famílias juntos ali, e ele fazendo o papel que é de origem do transporte como um todo, de levar de uma ponta a outra. E até hoje a gente usa esse termo, né? Fala muito isso da conexão Isso. entre serviços, Isso. conexão entre lugares, né? Cidades, E o mundo vai pessoas. ficando pequeno, né? Você, por exemplo, quando você pensa que a queda de Constantinopla foi um fato importante para a história da humanidade, a ponto de determinar a mudança de uma era para outra, por quê? Porque você vai ligar os dois grandes polos do mundo, Oriente e Ocidente, por intermédio de Istambul, na Turquia, que é meio Oriente, meio Ocidente, né? Istambul é uma cidade incrível. Tudo isso, né, se você imaginar agora, tempo da Semana Santa, né, os apóstolos eram, por natureza, nômades, né, eles se transportavam. Estava em Cafarnaum, daqui a pouco estava em Betsaida, daqui a pouco estava em Jerusalém. E em torno disso, um império, ou impérios que transportavam mercadorias através do mar Mediterrâneo, porque até então você não conhecia a extensão dos oceanos, né? Sobretudo aquele imaginário de que a Terra era plana e se você navegasse demais você caía. Daí a importância das grandes navegações. Quando o homem ousou sair do litoral e afastar-se o mais possível e encontrar outras terras, aí pronto, o mundo não foi mais o mesmo. E aí a gente está falando de transportes ainda. Por quê? Porque os barquinhos, a mão ou a vela agora se tornam caravelas. E essas caravelas vão levar pessoas, religiões, povos escravizados, navios negreiros, né? Vai levar mercadorias, vai trazer mercadoria. Eu não conheço a canela, agora eu vou conhecer a canela. Daqui a pouco a canela é a coisa mais comum do mundo. Você vai ali na Copenhague e pede um cafezinho com canela. E canela era um absurdo. Então o transporte também facilita o processo econômico, porque barateia, né, a economia, porque faz com que... Você imagine hoje um mundo globalizado. E o pessoal não contentando-se em ficar só no planeta Terra, quer ir para a Lua. Hoje estão indo para a Lua toda semana. Exato. Já tem nessas viagens espaciais milionárias. Verdade. Não, e o professor está indo para um nível com certeza assim, significativo. Economia, falar de economia Sim. é significativo para todos os aspectos na sociedade. Mas pegando um quesito assim, muito pontual e de suma importância, saúde. Sim. Quantas pessoas, numa discussão recente com uma pessoa falando sobre o ar-condicionado no ônibus, que a gente acha que realmente é uma vantagem, principalmente com o calor. Embora em muitos lugares, principalmente no momento da pandemia, foi determinado até que estivesse desligado o ar-condicionado. Isso. Em muitos lugares, quando alguém
presenciei alguém ali doente. Se tem ar-condicionado, não. Se ar-condicionado não era para estar ligado, porque vai transmitir vírus. Aí já as pessoas pensam culturalmente, né? Quem tá doente fica em casa, use a máscara. Mas que às vezes quem tá doente nem pode ter esse direito de ficar em casa. Vai precisar do ônibus para se deslocar ao hospital. Aí olha que coisa linda. Olha ônibus, a ambulância também, mas o ônibus sendo, e a gente tem até dados disso, sendo o meio de transporte da maioria da população ali que utiliza os hospitais públicos. Exatamente. Então, você vê a conexão, né, com o serviço. E aí é uma discussão ali que você pensa que é tão pontual, ali resolve o problema. Não, vai ter um outro quesito de saúde pública. Daí, o fato da França ter sido pioneira na questão do transporte público. Por que a gente fez essa discussão toda antes de 62? A gente coloca 62 como marco. Porque até 62 não havia um sentido público, de utilidade pública do transporte. Existia o transporte coletivo, desde a antiguidade, mas esse transporte coletivo ele não era uma, digamos assim, uma necessidade vital a ponto do Estado assumir essa responsabilidade. Então a França é o primeiro país do mundo a se alertar para isso. Vai ser no reinado de Luís XIV. E um dado curioso, né? O inventor do primeiro transporte público, né, na concepção que a gente conhece hoje, é um matemático. Não é um engenheiro, né? É um matemático, Pascal. Quem nunca aqui já fez o teorema de Pascal, né? Eu, quando vi esse dado, eu fiquei encantado. E mais curioso ainda, foi no ano da morte dele, 1662, ele deixa esse último legado para a humanidade. Agora, foi uma coisa que não pegou na França, né? Tanto é verdade que somente no Brasil, isso é extremamente curioso, só em 1817, nesse intervalo de 1662 a 1817, continuou existindo o serviço público, mas assim, dentro daquele processo de formação dos estados modernos, não era prioridade transporte. O transporte passou a ser prioridade quando a burguesia passou a determinar: precisamos de transporte para... Era isso que eu ia perguntar. A mercadoria ser transportada. Se o transporte ele não era justamente assim associado às pessoas com maior poder aquisitivo. Sim. Porque mesmo na França se criando um transporte público, você imagine quanto não era para fazer um deslocamento entre as principais regiões de Paris. Não deveria ser barato, né? Então, quando o Estado assume isso, aí sim a gente pode falar de uma política pública, né? De um meio vital para a saúde, para a economia, para a sociedade, para a cultura. E isso acontece no Brasil. E é um dado também outro muito curioso. Em 1817, Dom João VI ele inventou a história de beijar a mão. Até hoje existe essa expressão de beijar a mão, né? Vai lá beijar a mão do político, né? O que é o beijar a mão? É o bajular, é o lá, Fabiana, arruma aí uma coisinha pra mim, minha filha, né? Tá. Raíssa, é o beijar a mão. Como as pessoas, sair de Petrópolis para ir beijar a mão do rei lá, né? Aí ele disse, vou trazer aquela ideia lá da Europa para cá, e aí ele concede a exploração do serviço público para que as pessoas com carruagens mais acessíveis pudessem se deslocar para ir beijar a mão do rei. As pessoas faziam a fila, né, para beijar a mão do rei. Pronto. Aí daí em diante, você vem logo em sequência o quê? A Revolução Industrial. Aí sim, o capital vai chegar e dizer: opa, transporte público é interessante. Vamos investir em tecnologia, vamos investir em ciência, e vamos começar a investir em meios de transportes que sejam mais eficientes. Também, né, de fazer Surge também outras formas de... Você tinha só a tração animal, né? Lembre-se que o carro de boi era tração animal, as carruagens eram por cavalo. É tanto que hoje a potência de um carro é medida pela capacidade de cavalo, né? Tem quantos cavalos esse motor? Né? É para saber. Quanto mais cavalos, mais potente é. Quer dizer, isso então, determinava a condição social. Com os cavalos? Sim, tem a ver. Com o transporte. Por exemplo, uma pessoa com uma carroça, a condição social dela, qual é? Né? É um cavalo, um jeguezinho, um jumento. Mas é uma carruagem. Uma carruagem é o quê? No mínimo 6 cavalos. 12 cavalos, sei lá. Então, você vê que isso também determina a condição social da pessoa. É como antes que tinha as casas com eira e beira, né? Até as pessoas dizem: você não tem nem eira nem beira.
Por quê? Porque as casas não tinham aqueles 2 telhadozinhos. Então, eira e beira. Se você tinha só beira, você tinha uma condição social melhor. Assim era se você tinha uma carruagem com... Mas aí depois vem o carvão, depois vem a própria gasolina, vem também o vapor. Isso vai influenciar decisivamente nos transportes, seja no fluvial, seja no terrestre. Veja que até então a gente não está falando no transporte aéreo. A gente está falando essencialmente no transporte que é movido por algum tipo de tração. A partir da Revolução Industrial, não que o animal, porque até hoje tem carro de boi, até hoje tem quem não usa uma carroçazinha para se transportar, né? Mas veja, a ideia de serviço público para valer, de transporte público, é o Brasil. É o Brasil que faz com que isso se torne uma política pública. Aí vem o carro, né? Mas antes de falar do carro, me permita dar uma puxadinha para Sergipe, né? Deu meus pensamentos, porque eu tava aqui, eu vou até perguntar. pensar assim, acho que para fechar essa ideia, Ah, acho que até antes do senhor partir para essa parte de Sergipe, a gente está aqui também, pessoal, com o Alberto, que antes da gente apresentar ele para um novo episódio do podcast, que vai ser relacionado também com o serviço de transporte público, eu vou apresentar ele como Alberto Almeida, um homem que conhece transporte. Só isso, porque no próximo episódio é que você vai ter mais detalhes. O que é que ele conhece do transporte? Como é que é essa vida dele com o transporte? Mas o que a gente chama carinhosamente de presidente, se aproxime aqui. E aqui perto do historiador para vocês verem um pouquinho. Pegando, então, pegando esse gancho, esse início lá, quando os ônibus os primeiros ônibus aqui, os primeiros serviços de transporte público, o que você traz assim pra gente de recordação da diferença, né, no choque talvez, daquele ônibus antigão para o ônibus de hoje? Eu não posso dar informação, eu não sou dessa época, né, Raíssa? Eu sabia que ele ia dizer isso, gente. Porque eu vejo assim... Que vi pela pesquisa, né, diga? Não pela vivência. Eu vejo pela história contada pelo professor, e aí vem se conectar na situação de hoje, é qual o papel desde o início do transporte coletivo, do transporte público. Ele tende sempre a trazer as pessoas para o lugar onde elas precisam se deslocar, gerando movimento econômico, gerando cultura. E aí, no dia de hoje, quando a gente diz, você mora onde? Se eu moro distante. Antigamente, era um X, tirando aquela pessoa da disputa com igualdade com outro candidato. Né? Então, aquilo tirava... Se separasse as pessoas. O índice de empregabilidade era, assim, assustadoramente ruim para essa pessoa. E aí o transporte, com esse entendimento, com essa preocupação, foi eliminando isso ao longo do tempo. Disse assim, não, todo mundo você pode morar numa cidade próxima ou aqui perto, você vai ter mesma tarifa, você vai ter um deslocamento, você vai ter integração. Então, gerou-se no transporte público uma ferramenta de igualdade, de gerar igualdade de concorrência, de igualdade de participação e de acesso. Né? Mas eu acho melhor voltar para o professor, porque o professor estava falando aqui, eu estava aqui me deliciando da história, né, contando do que a gente trata hoje com tanta naturalidade, a origem disso, né? Os cavalos que vem marcando aí a capacidade do motor, né? O seu carro, por exemplo, tem quantos cavalos? Certamente deve ter muitos cavalos. Não. Mas assim, essa história é muito bonita, né? Sim. E o papel do transporte sempre existiu. Sim. E agora, não, ele vai perdendo ao longo do tempo, perde sua importância, não. Ele vai criando uma maior importância. Ele vai gerando, e aí uma dinâmica maior, uma necessidade de mudança maior. E presidente, agora a gente percebe dos ônibus que hoje as empresas disponibilizam para os ônibus daquela época. É claro que tem a evolução tecnológica, mas há algo assim gritante que se perceba. Poxa, antigamente a gente não conseguia fazer isso com tal veículo e hoje a gente já tem essa facilidade. Com tudo, você tem a estrutura de um ônibus do passado, era a mesma estrutura de um caminhão. A suspensão do ônibus hoje é totalmente diferente. A capacidade também de passageiros. A comodidade. Tudo, o nível de você fazer uma curva, de você acessar. Quando você pegar um ônibus do passado para o motorista dirigir, quando terminava ele estava com os braços lá quebrados. Hoje é um automóvel. Muitos deles não tem nem a preocupação de sair dali daquela marcha que ela já passa sozinha. Né? Mas então, houve uma mudança de tecnologia, houve uma busca para facilitar e favorecer a quem usa e a quem opera.
Sim. Né? Mas olha, eu vou insistir. Beleza. Volta, Agora professor. vamos voltar pro professor. Muito bom. Não, Muito veja, legal. com relação a Aracaju, eu quero destacar um ponto importante que tem a ver com transporte, tem a ver com mobilidade. Professor, só pedir para você um pouquinho só Sim, para quebrar. sim. Pronto. Quando Inácio Barbosa apresentou a proposta de transferência da capital de Aracaju, de São Cristóvão para Aracaju, chamaram ele de maluco. Porque essa região toda aqui que nós estamos era região de mangue, né, de dunas e tudo. Mas ele estava sendo visionário na medida que, olha, os rios, o rio Paramopama já não dá conta mais de transportar mercadoria, porque as demandas das pessoas aumentavam. E o que faz os transportes mudarem, como Alberto bem destacou, são as demandas das pessoas, as necessidades delas. E aí ele disse, não, tem que ser Aracaju, tem que ser o arraial aqui de Aracaju, porque tem uma condição navegável melhor e é logo próximo do mar. Então veja que foi fator determinante para a transferência da capital, mobilidade, transporte. Né? Legal. Bom, mas vamos falar um pouco agora, para voltar para o ônibus, do carro. Você tem a família Benz, por isso Mercedes-Benz, né, alemão, que vai criar o carro em 1886. E logo depois, 1895, o ônibus. É o primeiro ônibus motorizado da história da humanidade, é de 1895, também dos alemães. Os alemães são assim pioneiros, né, em carros e transportes mecanizados. E o que é que isso tem a ver com transporte público? Tudo. Porque logo você tem ali em 1906, como já disse, a invenção do avião, o Santos Dumont. Aí você agora tem transporte coletivo, né, mobilidade terrestre, mobilidade fluvial, mobilidade marítima e mobilidade aérea. O que é que vem logo depois? Primeira e Segunda Guerras Mundiais. As guerras, elas provocam também transformações nas mobilidades urbanas e também rurais. Ora, a grande virada se dá a partir daí porque você deixa de ter esse transporte coletivo público feito por bondes, ou por charretes, ou por carruagem, ou seja lá o que for, bondes elétricos. Aracaju aqui era cheio de bondes elétricos, né? Para o ônibus. Muitas fotos, minha avó orgulhosa, assim, ela conta, mostra um monte de fotos, bondinhos, todo orgulhoso. Eu não sou do tempo, por exemplo, não sei se Alberto é também, da Marinette. Quem nunca ouviu falar da Marinette? Marinette Tem a atual, Marinette. você tá falando? A Marinette do forró. O que era a Marinette? A Marinette era um ônibus público, né, que fazia a linha do interior para a capital. Então, as pessoas, quando eu publiquei recentemente a biografia do pastor presbiteriano e professor Josué Mello, ele disse que quando fugiu de Lagarto para ir para Salvador estudar, ele fugiu de Marinette. Olha a importância do ônibus, né? Uma tia que fugiu de Marinette. Eu sou da época do buzu. Fugiu para casal, de Marinette. Eu sou da época do buzu. Né? Eu pegava buzu para... E essa coisa que Alberto colocou me chamou a atenção de outro detalhe. Eu, quando saía de Lagarto para cá, para estudar... Pode falar da empresa? A empresa Fátima, né? Sim. A gente levava 2 horas. De Lagarto para Aracaju. Né? Mas por conta das paradas? Ou por Não conta só do as modelo paradas, do as ônibus? formas o tipo de transporte, a velocidade, as estradas, né? Outra coisa que ninguém pensa muitas vezes, né? Que não adianta ter bons transportes e não ter boas estradas, né? Uma coisa está associada à outra. E a gente pegava o buzu aqui na rodoviária velha, né? Na rodoviária nova, para ir para a UFES. E eu me lembro que quando ia fazer aquela curva ali da UFES, a gente dizia, e agora, né? E o eixo falando do eixo aí, o eixo do ônibus, ele... É diferente. Aí, pronto, voltava. Eu tenho muita saudade de ônibus, sabe? Eu tenho tempos que eu não ando de ônibus. Mas eu me lembro também que quando surgiu o primeiro ônibus com ar-condicionado. Menino é outro nível, né? Outro nível. Falando de conforto, né? E aí esse mesmo ônibus que vinha para Aracaju, aí já não era mais 2 horas, era 1h30. Fazia o trabalho ali intermunicipal. Servia cafezinho, servia água e tinha videocassete. Isso eu tô falando dos ônibus executivos, então, né? Os ônibus executivos de viagem. Era de uma cidade Chamava pra também outra. de ônibus legal. leito, né? Sim. Ônibus leito. Até hoje ainda tem uns que chamam leite, semi-leito. Exatamente. Isso.
Então, veja só, em síntese, o que é que a gente percebe nisso tudo? Professor, rapidinho, porque a Sim. gente pode até ver se usa algumas imagens para colocar para o pessoal. É bom. Quando o senhor falou ali, Marinette, ainda era o ônibus que era aberto? Porque tinha uns ônibus, eu Não, lembro ele de era fotos da minha avó. fechado. Ali era o quê? Bonde? Tinha o bonde que era aberto. Que é aberto. Que era, né? primeiro foi por tração animal, Sim. depois foi por tração elétrica. Isso. É o bonde. É o bonde. É. E Que passa aquela muito parte na ali novela. do mercado. Isso, Aqui essa em região Aracaju, a gente tem quadros, imagens Tem. assim, lindos Tem. da história Tem da nossa imagens. cidade. Que aí mostra ali o mercado, ele era todo traçado Isso. com esses elétricos, não é isso? Isso. Tinha alguma conexão com aquele espaço da Leste também? Não, a Leste já ali é já era outro- outra parte. Sim, a gente esqueceu de falar do trem, né? Do trem, que também veio o trem, durante também como anos, transporte né, coletivo. Foi um Isso. transporte coletivo importante. E também para o deslocamento Tá. de mercadorias. Mas só para pegar isso, então ali o elétrico, aí vem depois, a Marinette já é Aí fechada, vem a já é o Marinette. pessoal É sentado fechado, e alguns em pé também. motorizado. Isso. Motorizado. Uma coisa que eu vi, assim, curiosa, é essa observação do ser humano pensar um transporte de massa, o objetivo. O transporte de massa, né? Vai levar a maioria da população e ele tem que estar ali sempre tendo as suas paradas, o espaçamento curto. E até hoje há um questionamento, às vezes, isso é para transportar em pé? Só pode ser sentado? Só que, historicamente, ele foi criado com esse conceito. Isso. Não é Isso. num conceito do ônibus ali executivo, que vai fazer uma longa viagem, a pessoa fica muitas vezes em leito até, né? Não só Isso. sentada, mas como deitada também. Isso. Mas esse transporte público coletivo, ele foi criado para isso. Tanto que na Aham. época o povo, e até hoje, em viagens, até oportunidades que eu tive de conhecer, até do setor de transporte também, ainda hoje em Portugal, a gente usa muito lá ainda os bondinhos. E você quase não tem banco. Quase não Uhum. tem banco o bondinho. Muitas pessoas em pé e tem os bondinhos que as pessoas ficam penduradas do lado de fora. Ainda existe No isso. Memorial de Sergipe, se vocês não tiveram oportunidade de conhecer ainda, tem uma seção lá que reproduz um pouco do que é uma viagem de bonde. Sim. É muito legal. Né? Sim. Vai passando o Aracaju do século XIX do lado, assim, Ah, né? legal. Quero ter E essa dá a oportunidade. sensação, quem tem vertigem como eu, fica meio tonto, mas fica Sim. impressionante. E Sim. é aberto. Sim. Agora eu assistindo... Mas é um conceito aí, você vê, Sim, característico, sim. que ele é pra isso, é pra ter as paradas curtas. A pessoa ficou ali em pé, daqui a pouco ela já tem que descer E se você os observar, trechos curtos, na isso verdade. inclusive criou um certo romantismo no urbanismo de algumas cidades. Se você pensar Rio de Janeiro, né? Tem muitos lugares ali que são associados a essa ideia de transporte. Vê a Lapa. Sim, A Lapa é um exemplo claro disso. sim. Né? Aracaju também não se fala. Se você pegar as pesquisas de Murilo Melins, ele vai detalhar claramente algumas Murilo. situações desse transporte público. Agora, você falou em algo que eu considero importante, e tanto a sua fala quanto a de Alberto me levou a essa reflexão. O que é o transporte público? Né? Primeiro, ele é popular. Né? Qualquer pessoa, seja qual for a condição social, faz uso dele. É inclusivo, né? Inclusivo, pronto, eu não tinha esse pensamento, estou incluindo agora. E democrático. Sim. Né? Ele é tão democrático que eu preciso ter consciência e não ficar chateado que Alberto vai parar no ponto A e Fabiana vai parar no ponto B. Isso. E Raíssa vai descer no D. Independente de eu parar ou não, de descer ou não. é Né? verdade. Eu não posso reclamar porque quando eu peguei eu tinha consciência. Ele não vai me servir, Cláudio Servir a Franco. todos. Ele vai servir a todos. Isso. Né? Então isso é Muito algo bonito esse importante. conceito. E eu confesso, Alberto, que quando surgiram essas... na minha época era besta, né? Depois virou vans. Eu digo, acabou-se os ônibus. É tanto que a Fátima sofreu com isso, a Bonfim nem se fala mais nelas, né? Mas você veja, hoje o ônibus, né? Ele se recriou, se reinventou. E eu vim para cá e você vê ônibus por tudo quanto é canto, vê as pessoas se deslocando de ônibus, né? Claro que quem tem seu carro privativo tem aquela comodidade de sair na hora que quer, chegar na hora que quer. Se bem que às vezes, né, você não chega a hora que quer, né? Eu estava com a minha esposa para a gente ir pro Atemporal. Disse, vamos pro show da Temporal. Do hotel pro show, 20 minutos. Disse, vamos pegar um Uber. Vamos nada. Veja aí a mobilidade que tá. Nós chegamos antes de um táxi, por Sim. exemplo. Então, a origem da humanidade e os pés foram mais eficientes do que a mobilidade urbana. Até pelo próprio congestionamento, né? Exato. O trânsito, enfim.
Mas é Muito isso, a gente bom. está perto do fim, mas ainda tem um questionamento curioso, né? Isso. Vamos lá. Mas para fechar, então, esse papo muito gostoso, que é bom de ouvir, mas como surgiu essa sua paixão por história, por tornar historiador? Agora você dá aquela pausa, né, no transporte e vem para o que a gente Pro quer lado- saber. Dá aquela Esse respirada, né? historiador, é dar aquela respirada. vai. Meu irmão mais velho era formado em História, embora nunca tivesse dado aula de História. 32 anos de sala de aula, professor de português, literatura e redação, porque era a necessidade da época. Mas a minha paixão pela História começou com o Rock in Rio, Olha só. e, na verdade, antes. Começou com o Direta Já, 83, a redemocratização do Brasil, 84, e o Rock in Rio. Foi esses 3 acontecimentos que me despertaram o gosto pela História. Que eu tinha ali 10 anos, 11 anos, que o pessoal chama que 10 anos é a idade, é o início da idade da razão, né? Você vai abandonando a criança e começa, né, a introjetar a ideia adultocêntrica, né? O adulto. Mesmo né? sem ser, né? Sem querer, né? Mesmo Eu tô sem com ser. 50, a criança não saiu ainda. Chega numa loja de brinquedo, eu fico doidinho. Doido pro carro, né? Carrinho, assim. Então foi aí nesse momento. Foi vendo Direta Já, foi vendo ali o pessoal querendo votar para presidente e frustrado. Depois a eleição de Tancredo Neves indireta, né? E a morte dele repentina, né? Chega a me arrepio. E o Rock in Rio. Pronto. Quando eu vi o Rock in Rio, eu fiquei louquinho, né? Então vai completar agora 40 anos, né? O Rock in Rio. Foi ali que eu me despertei para a história. Eu disse, rapaz, e é legal essa coisa de você entender a sociedade, tentar explicá-la do ponto de vista temporal, do ponto de vista social. Eu gosto mesmo dessa pegada cultural. Não sei se vocês perceberam Sim, na minha fala sim. que eu gosto muito dessa... Boto economia ali, boto sociedade, boto religião, mas eu gosto dessa coisa da cultura, porque dos primórdios da humanidade, quando ele começou a meter os pés no chão e se deslocar até o transporte público, né? O que foi que conduziu todo esse processo? A aculturação. Sim. O processo de aculturação do homem, essa necessidade de inventar, se reinventar, né? Provocar, se produzir, né? Tudo isso fez com que o ser humano fosse, né, se Legal. desenvolvendo em suas várias áreas. E o nosso professor aqui, ele, além de lecionar, de fazer aí vários estudos, pesquisas, como algumas que ele já citou, conhecer aí muito sobre história, especialmente também da nossa cidade, do nosso estado, ele ainda tem um gosto peculiar, né? Um trabalho, um projeto peculiar aí relacionado à música e, curiosamente, gente, música e transporte. Isso. Porque é trio elétrico, vocês não sabem de quem. Dodô e Osmar. Não, esse homem realmente, tudo que ele faz tem que ser atrelado à história, né? A história aí da festa carnavalesca de Salvador, história, inclusive, para o Brasil, né? Isso. Dodô e Osmar é reconhecido. Professor, encerra com esse assunto. Pena, a gente vai chamar ele de novo, gente. Não, pra render sobre ainda esse assunto, primeiro a gente precisa entender que o trio elétrico também é um meio de transporte. Sim. Transporta o quê? Alegria. Alegria. Segundo, essa relação do carnaval trio eletrizado aracajuano com o meio de transporte público. Porque os primeiros trio elétricos de Sergipe foram promovidos por quem? Fátima e Bonfim. Empresas de Né? transporte. O primeiro trio elétrico de Sergipe foi um carro velho da Fátima transformado em trio elétrico. Caramba, Então, legal. Fazendo as duas vezes, né? Levando a oportunidade de mobilização das pessoas, de mobilidade das pessoas inclusiva, democrática, né? Popular, Isso. mas ao mesmo tempo alegria. Né? Eu Sim. queria ter nascido nessa época, ou pelo menos ter legal. sido jovem ali nos anos 70 e pouco, 72, né? Que tinha esse trio elétrico aqui. Quando eu vi esse trio elétrico, eu fiquei fascinado. O dono da empresa, ele tirou as janelas da empresa, né? E adaptou ali charanga, o pessoal com charanga e aquelas bocas de alto-falante. Ai, Maria, eu morria. Acha as fotos, professor. Acha as fotos pra gente Tá tudo compartilhar aí, aqui. na internet, Legal. tá tudo aí. E, professor, qual o seu Instagram? Onde é que a gente pode bater um papo? Cláudio com o senhor? Franklin. Não tem Cláudio nenhum Franklin. outro na face da terra, só eu. Cláudio Franklin. Tem um no Texas, mas é fazendeiro, eu queria ter as fazendas dele. E Vocês já e é identificam logo separado, daqui. é Cláudio Franklin. Eu sou Sim. Cláudio Franklin pegado. Tudo junto. Eu sou o que não sou fazendeiro, eu sou professor Vai- universitário. Vai ficar o QR Code na tela, a gente Sim, vai deixar sim. os dados certinhos. Muito bom. Gente, foi muito legal, né, esse bate-papo. Vocês tenham aproveitado muito. Professor, seja sempre muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes de te receber hoje aqui.
Como diz um vereador, ex-vereador de Lagarto, qualquer coisa me percure. Isso mesmo, história. Vamos procurar. Vai ter conhecimento de sobra. Obrigada, viu, Valeu, professor? valeu. Um abraço, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Até a próxima, Até a gente. próxima.